Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas e hoje tem convidada repeteco aqui, porque não poderia ser diferente. Eu convidei minha amiga querida Janaína Depiné para falar sobre a lição, as lições que ela teve em frente ao luto. E eu tenho certeza, ela está aqui escrevendo um livro, não, já vai lançar esse livro. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida e a gente vai entender um pouquinho o que Deus fez nesse momento no coração dela, né, Ei, querida? Cris, que alegria no cenário novo, espaço novo. Isso é Você que muito me bom. apresentou, E né? eu tô feliz demais, né? Que a Nossa, foi gente, uma né, muito bênção, bom. Jana. A Que gente bom. estava comentando aqui, né, o tanto que para mim foi libertador. Eu não sabia se esse formato seria interessante, mas eu tô achando uma bênção. Glória a Deus, Nossa, viu? e assim, a fluidez, né? O papo fica fluido porque você tá de frente pro convidado, é tão fácil, né? E na verdade, como o meu é um ministério, Sim. eu queria ter essa liberdade mesmo de estar trazendo a mensagem de uma forma simples e você foi usada pelo Senhor para Amém. me apresentar o E eu fico espaço. feliz, Cris. Fico muito Glória a feliz de Deus. estar aqui também, né? Podendo trazer uma outra história, né? Acho que primeiro bate-papo nosso foi sobre etiqueta, a etiqueta Isso, cristã e tudo, e hoje falando de um tema, né, diferente. totalmente diferente. Diferente, é. E eu te convidei. Gente, peraí. Primeiro eu quero falar para quem não conhece a Jana, quem ela é, né, Jana? Jana é essa mulher linda, jornalista de 47 anos. O filho dela acabou de casar, tem uma história linda aí por trás. A Jana é consultora de etiqueta, é uma evangelista nata, uma mulher que fala do Senhor com muita propriedade, muito amor, né, Jana? Você Amém. não colocou aqui, mas eu sei que você fez teologia. Sim, Então, é fiz. uma mulher que tem muito conhecimento, glória a Deus por isso. Mãe do João e do Pedro. O João está com Sim. 24 e o Pedro com 19. 19. E você conheceu Jesus desde criança, é isso? É, desde criança eu sempre digo assim, eu sempre conheci Jesus, né? Só que ele não tinha o controle da minha vida. Eu cuidava das São minhas coisas coisas diferentes, diferentes, né? mas eu já conhecia a palavra, mas eu me converti em 2007. Então aí sim eu tive uma grande transformação de vida. Então quer dizer que você nasceu num lar cristão, Eu não? nasci num lar cristão, Ah, num lar mas não cristão. quer dizer que uma criança que nasce num lar cristão, ela já foi completamente entregue, ela precisa de Não, dar um ela passo, precisa né? se converter, né? Ela precisa E a converter. conversão é um processo. E aí eu tive a minha conversão em 2007. Você Como vê que que foi esse levou processo, muito Jana? tempo. Conta um pouquinho pra gente desse processo de conversão. Assim, foi interessante, né? Porque eu vim desse berço católico, né? Mas assim, muito apegado à palavra de Deus. Então eu tenho assim muitas tive muitas experiências com Deus ainda criança. E isso era uma coisa assim que meu pai sempre me viu assim muito espiritualizada. Mas aí na adolescência, né, escapei um pouquinho, que é bem comum até. E aí, quando eu já estava casada, eu tentei voltar, mas assim, não tive muito um jeito de me encaixar de novo. Aquele rito já não condizia com o meu perfil. E eu e meu esposo, mas a gente tentou ainda por um tempo. Só que o trabalho, a pressão profissional, né? Eu casei muito cedo, tinha 22 anos, então eu ainda tinha muita coisa para fazer. E aí isso começou a ganhar muito meu coração. Você já estava em Belo Horizonte? Eu sou de Você Curitiba. é de Curitiba. Você veio morar Isso. em BH quando? Eu vim em 2009. Então Então, esse processo todo foi aconteceu no sul, não, em Uberlândia, em porque eu me Uberlândia. mudei para Uberlândia com meus pais. Ah, E sim. aí foi lá que eu conheci meu esposo. Então a gente começou nosso casamento lá, tive meus 2 filhos lá e depois vim para cá, com eles ainda pequenos. E interessante que nesse processo, aí então, nós dois muito dedicados ao trabalho, e o casamento começou a entrar numa situação difícil. Falta de maturidade também, vocês dois muito Muito novos. novos, falta de maturidade e muito assim, amor ao mundo. Né, muito ligado às coisas do mundo, que é comum, assim. Parecia que era tudo correto, né? A gente está correndo atrás. Parecia tudo correto, mas isso foi nos afastando um do outro e nos afastou muito de Deus. Muito. E aí é o fim, né? Eu falo que aí a gente foi pro fundo do poço no casamento. E a gente quase se separou. E eu Teve um start aí, alguém convidou vocês para voltarem, isso irem para uma célula, alguma não teve coisa? nada porque a gente não conhecia ninguém desse meio cristão. Foi uma coisa muito do Espírito Santo, porque ele já habitava em nós. E a gente só não deixava ele falar, né? A gente meio que calava ele, não deixava de jeito nenhum.
E aí, olha que coisa linda. Todo mundo que conhece o meu ministério acha que eu, sim, eu sou a mulher de fé. E de fato eu sou a mulher de fé. Mas o que as pessoas não imaginam é que quem lutou por este casamento foi meu esposo. Que Eu lindo. chegava da universidade, eu dava aula, né, até tarde da noite. Então, quando eu chegava, eu sempre via ele na varanda, fazendo uma oração, em silêncio. E eu, no meu íntimo, pensava, ele acha que de tanto ele orar, ele vai conseguir mudar alguma coisa. E ele conseguiu. Glória a De Deus. tanto orar, ele conseguiu, porque um dia eu vi que eu ia fazer uma grande besteira. Que o desejo era meu de acabar o casamento. Eu vi que ia fazer uma grande besteira. Assim, Deus entrou na minha mente e mudou meu pensamento. E aí eu falei assim: não, não quero fazer isso. E aí a gente foi viajar, nós dois, para ter um tempo só nós dois, né? Sem as crianças pequenas, só nós dois. Deixei com meus pais. E no carro, essa história eu tenho que honrar a pessoa, porque eu tinha uma aluna cristã chamada Lígia. Ela já sabe disso, porque eu falei com ela na ocasião. Ela me deu um CD que eu achei horroroso. Pavor, cafona. Aqueles que Imagina, eu nunca vou ouvir, nunca vai, não é pra jamais. mim. Depois eu perguntei, por que você me deu? Ah, porque você, ela vendia coisas para pagar a faculdade, então eu sempre comprava dela, que ela vendia uma bolsa, um sapato, para ajudar. E ela falou que quis retribuir. E ela me deu esse CD, mas eu achei tão cafona que eu guardei. Na época todo mundo tinha porta CD, né? Eu guardei esse CD, nunca olhei, nunca nem dei bola para ele. Nesse dia, não sabia por quê, hoje eu sei. Eu peguei o CD na hora de viajar e falei, vamos ouvir esse CD? E pus no carro, e aí tocou uma canção, e essa canção, assim, quebrantou o nosso espírito. Então eu falo que a gente se converteu dentro do carro, eu, meu esposo e o Espírito Santo, Que benção. ouvindo uma canção. E depois disso, qual foi o próximo passo? Vocês começaram a ler a palavra ou vocês procuraram um lugar para vocês congregarem? A gente estava ainda em Uberlândia, não conhecemos nenhuma igreja evangélica. A gente começou a ler a palavra, ler a Bíblia e buscar, e looping, ouvindo só esse CD, que era o único que a gente tinha cristão. E a gente foi ouvindo, e aí a música, eu acho que é bom falar, né? A música é Eu Preciso de Ti, Que do Diante do lindo! Trono, né? Essa música que acho que estourou Diante do Trono, mas eu demorei muito a ouvir, veja que eu não sei quando ele foi lançado, eu ouvi só em 2007. E aí, Deus foi nos conectando à igreja. Meu esposo teve essa transferência para Belo Horizonte, e aí a gente foi se conectando com, assim, Deus foi colocando as pessoas certas. A gente foi no Parque Municipal, essa história eu nunca contei. A gente foi no Parque Municipal com os meninos pequenos, e eu estava no pedalinho com o mais velho, e o mais novo ficou brincando com outro menininho que encontrou ali. Tava esse menininho com os avós. E meu esposo ficou conversando com os avós. Aí eu cheguei, ele me apresentou os avós, eu sentei no banco com a avó, e nós ficamos conversando, e os meninos brincando, e aquela coisa assim. Aí na hora de ir embora, o senhor falou para o meu esposo, ele falou assim: você sabe que eu vim aqui nesse parque a última vez, quando a mãe desse menininho era da idade dele. Eu tô voltando aqui hoje. Aí meu esposo, e aí houve uma sintonia, né? Na hora de despedir, o que o senhor faz? Ah, eu sou pastor. Ah, o senhor é pastor de qual igreja? Da Batista da Lagoinha. Prazer, qual que é o nome do senhor? Márcio? Ai, não acredito, Tchau, seu Márcio. O Jana. menino era o Benjamin, o filho da Ana Paula Valadão, que estava brincando com o meu caçula. Que E aí, lindo. sim, o senhor foi nos conectando com a igreja. E a gente não sabia, né, quem era. A gente só foi saber depois. Então, para nós, tudo eram peças soltas e depois tudo se conectou. Tanto que Jesus ama vocês, né? Porque esse Demais. cuidado todo dele, assim, do nada, essa conversão, esse princípio de conversão dentro do carro, porque a conversão Uhum. fala que a gente tem que converter todos os dias. Todos os dias, é. E é um processo, É um né? processo mesmo. Mas o Senhor foi fazendo algo maravilhoso na vida de vocês. Que bênção isso. Primeiro quebrou o coração. Tava duro, né? Aí ele quebrou. E aí ele fez algo novo. Como ele E faz, a né? importância da Lígia, porque às vezes a Sim. gente se sente tocada em presentear alguém com algo e até fica inibida. Ai, será? E o que ela vai achar? A gente não tem que pensar assim. Se Deus tocou o coração pra gente presentear alguém com algo que vem do Senhor, a gente tem que se dispor. E olha que coisa linda. Anos depois, já com o ministério, coisa que Deus fez, eu não sei explicar, assim, não sei dizer como Deus fez, só sei que Deus fez. Eu fui pregar numa igreja lá em Uberlândia.
E ela foi na igreja. Ai, que linda! Então, assim, eu pude honrá-la não só essa vez, mas depois, né? Logo no começo do meu processo, eu liguei para ela e falei, contei para ela. Eu falei, eu quero que você saiba disso, sabe? Talvez naquele dia você deu um CD e falou, ah, Quantas vezes a tá gente agradando. faz algo e a gente nunca vai ter retorno sobre isso? Uma palavra que você deu, um sorriso que Isso. você deu para alguém, que tocou o coração, a gente nunca vai ter esse retorno. Mas a Lígia teve a oportunidade de ver o tanto que ela estava colhendo aquilo que ela estava plantando. Isso é lindo Uma demais. semente lançada. Então, assim, Deus já colocou as sementes para nós, né? É só lançar. Ela lançou e hoje, glória a Deus, eu posso fazer isso também, lançar na vida de outras pessoas. E é isso, a gente não sabe quem vai colher, porque não importa, né? Quem vai Não colher. importa. Importa é A lançar. terra, e também a terra. A É, gente vê assim, o Senhor vai trabalhando muito na terra, naquela terra que está disponível ali para frutificar. Glória a Deus. exatamente. Ô, Jana, eu te chamei para falar sobre esse tema. Eu nem sabia na época que você estava escrevendo um livro. Sim. Porque uma coisa que me impactou, que talvez você não saiba, provavelmente, eu e a Jana, a gente faz ginástica funcional juntas, da Academia. É, academia. a gente treina. E então a gente acaba sabendo, né, o que está acontecendo na vida umas das outras, mesmo se não tem, às vezes, uma convivência muito grande. Eu fiquei sabendo que você tinha perdido a sua mãe, acho que foi até no Instagram, Uhum, e me impactou. Eu não sei quanto tempo depois que você voltou, que você tinha uhum, perdido a sua mãe, mas me impactou que você estava ali. Você deu uma uhum, continuidade, você entendeu que era algo difícil, que você uhum. teria que lidar, mas que você precisava levar adiante. Então você esteve ali na ginástica, eu falei, gente, ela está aqui, vivendo o que ela está vivendo. E eu fui vendo, aos poucos, um sorriso voltando. Uhum. Porque por mais que a gente tenha essa característica de estar sorrindo, de estar bem, claro que em determinados momentos esse sorriso pode sumir do nosso rosto. Principalmente porque você viveu algo muito doloroso. Sim. Depois você me falou, Cris, eu estou escrevendo um livro, a gente deixou para o mês seguinte, depois para o mês Uhum. seguinte, e conseguimos chegar até aqui. Verdade. E eu tenho pessoas muito próximas que passaram por esse processo de perda e não conseguem lidar. Me conta um pouco do que está acontecendo, o que, que vem. Tem quanto tempo? Fez um Primeiro, ano. fez só isso 1 ano, é. Em fevereiro fez 1 ano. que você perdeu a sua mãe? Sim. A sua mãe ficou doente? Minha mãe ficou doente, ela teve um câncer e foi muito interessante que até eu escrevo isso no livro, eu chamo A Última Viagem, porque a gente veio desse período da pandemia, fizemos uma viagem, toda a família. Minha mãe estava em êxtase, porque era assim, como se fosse a liberdade, né? A gente ficou aquele tempo todo sem poder estar tão junto e viajamos todos os irmãos. Meu irmão mora em São Paulo com a família, né? Minha irmã em Uberlândia e eu em Belo Horizonte. Então, a alegria da minha mãe sempre foi a família junta. Aí todos juntos fomos para o sul de Minas, depois para Andradas também ali naquela região. Então tava uma alegria geral, assim, uma festa, um deleite. E ela voltou da viagem já reclamando de muitas dores. Aí começou a investigar. E o câncer dela era tão escondido que demorou muito para descobrir, assim, muito, 1 mês mais ou menos, porque foram muitos exames, né? E aí ela descobriu esse câncer no esôfago. Eu estava junto no dia que descobriu, eu que estava com ela no hospital. E aí foram pouco mais de 4 meses, da descoberta até o óbito. Então, assim, foi como. Avassalador. E foi uma montanha russa de emoção. Porque ela lá e eu aqui. Então, o que eu fazia? Eu ficava 15 dias aqui e 15 dias lá, cuidando dela. Assim, revezando com a minha irmã e com o meu irmão. A gente fez uma escala. Como o meu irmão e eu podemos trabalhar remotamente, então a gente ficava fazendo esse revezamento. Meu irmão ficava uma semana, aí eu chegava, depois minha irmã chegava, minha irmã já estava lá, mas para ela era mais difícil, que ela tem os filhos menores. Então a gente ficou E sua nesse mãe muito revezamento. nova, né, Minha Jana? mãe muito nova, ela estava com 76. E aí, o que aconteceu? Ela descobriu o câncer, eu tenho esse áudio até hoje, que ela manda um áudio para mim e fala assim: filha, eu tenho certeza que não é câncer, porque eu estava conversando com o médico, como eu sinto muita dor, se fosse um câncer, já era terminal.
E era. E a gente não sabia, na verdade, descobriu no esôfago, mas ele entrou em metástase muito rapidamente. Então espalhou para o fígado, para o pulmão. E o médico acredita que nos últimos dias já estava até no cérebro. Então, eu falo assim que foi duro, porque um câncer no esôfago é um câncer muito cruel. Tem alguns tipos de câncer que são muito cruéis. Esse é muito cruel, mas ele foi rápido. Então eu falo, chegou um momento em que a gente teve esse momento de entrega, sabe? De falar para ela. Na última semana eu falei, mãe, pode ir tranquila, nós vamos ficar bem. Você crê que o Senhor, nesse período, ele já foi trabalhando os Sim, ele corações, foi nos nesses meses, preparando. preparando? E isso é muito importante, porque eu sempre tive uma conexão muito grande, assim, de fé. Em 2017, eu tinha sofrido um acidente, eu sobrevivi e eu entendi, né? Foi um acidente gravíssimo, eu fiquei com traumatismo Eu craniano. não sabia disso, não. Eu tive tem até um testemunho lá, tá no meu canal. No meu Instagram tem também. Então, foi um milagre. E eu aprendi que quando a gente passa por uma situação difícil, a pergunta que a gente deve fazer não é por quê, é para quê. Então, não é por que eu estou passando por isso, é para que eu estou passando por isso. Tem algum motivo. Lá naquele acidente em 2017, eu entendi que Deus estava assim ativando uma fé que eu ainda desconhecia, né? A fé ela vai alargando e aí minha fé estava alargando para orar pelos enfermos. Então, desde 2017, eu vivi um milagre, mas eu presenciei depois muitos milagres e muito mais intensos que o meu. Então, Deus ativou isso em mim. Então, eu oro muito por enfermos, vou muito em hospital para orar. E aí, quando minha mãe adoeceu, eu já tinha isso ativado. Eu falei, ok, agora chegou a hora Vou ver o milagre de aqui ver o milagre. agora. E ela também tinha essa confiança, sabe? Seja o que for, nós vamos ver o milagre. Só que Deus é Deus, né, Jana? Deus é Independente. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus. Nós temos sempre que orar pela cura. Eu tenho um grupo de estudo bíblico toda segunda-feira. São mulheres do Brasil inteiro. É online. E aí. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. É na sexta-feira. Perdão, é na segunda-feira. A minha mãe faleceu na sexta-feira. Na segunda-feira eu fiz o grupo. E todas elas sabiam da doença da minha mãe, acompanharam, estavam orando, cada pequeno milagre, porque eu falava assim para o meu pai: nós estamos vivendo de pequenos milagres. Então ela estava na UTI, sai da UTI. Um milagre, o Senhor nos ouviu. Pequenos milagres. E aí, quando foi na segunda-feira, eu estava preocupada não com a minha dor, eu estava preocupada com a fé daquelas mulheres que oraram e não viram o milagre acontecer. Então, eu me compadeci tanto delas que eu falei assim, eu vou fazer a reunião, ainda pus a minha irmã junto, que falei, você vai participar também, né? Ela falou, vou. E aí eu fiz com o tema Quando Deus Diz Não. Para mostrar que às vezes a resposta de Deus é não, eu não vou curar. Amém. E eu tinha falado isso para minha mãe. Um dia eu falei, mãe, Deus só tem cura para nós. Ou Deus cura você, ou Deus vai nos curar. Ele escolheu nos curar. E ele vem fazendo isso, e nesse um ano ele fez isso de uma forma extraordinária. Isso não quer dizer que você não sofreu, que não tiveram dores, que não tiveram coisas para superar. Muitas. Muitas. Você perder uma pessoa tão essencial na vida humana que é a mãe, né? É uma dor dilacerante. Dizem que não tem como comparar a dor, né? Eu gosto de dizer que a dor não se compara, ela se ampara. Cada um tem um jeito de sentir muito particular. Mas quem já perdeu a mãe vai entender do que eu estou falando. E a forma como nós perdemos ela, né? Muito rapidamente. E ela morreu em casa. Porque isso é algo que eu conto no livro, foi uma escolha dela. Eu estava com ela na consulta com o oncologista quando a gente descobriu a metástase. A médica ela estava no hospital, a médica me contou, me chamou do lado de fora, falaram, sai dos exames. Aí ela encheu o olho de lágrimas e falou assim, tá no fígado e tá no pulmão. Aí me abraçou. E eu tinha que voltar para o quarto com a minha mãe lá. E minha mãe ansiosa esperando o exame. E eu falei, como é que eu digo agora para ela? Aí eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, meus irmãos, eu liguei para meus irmãos falaram assim, não fala nada agora. Eu falei, mas eu não posso mentir. Se ela me perguntar, eu vou falar. Aí eu falei, Deus, se o Senhor não quiser que eu fale agora, que ela não me pergunte nada. Porque se ela me perguntar, eu vou falar a verdade. Ela esqueceu que eu tinha saído para falar com a médica.
E mudou e começou a falar de outras coisas, não perguntou nada. Então, corta para a cena dela, já tinha alta, e aí fomos no oncologista. Ela já tinha saído do hospital, onde fez os exames, a gente foi para o oncologista. Aí o oncologista fez essa pergunta para ela. Dona Clara, se chegar um momento em que a senhora não consiga mais viver sem aparelhos, e a senhora tenha que usar aparelhos, o que a senhora quer fazer? Aí ela não entendeu. Eu falei, mãe, você não tá entendendo. Ele tá falando, se você não conseguir mais respirar sozinha, mãe. Porque nisso ela já estava de oxigênio. Se você não conseguir mais com esse oxigênio ficar sozinha, o que você quer fazer? Você quer ficar em coma e ser entubada? Aí ela falou, não, eu não quero isso. Daí eu falei, doutor, então o senhor pode colocar aí. Ela não quer isso, essa é a vontade dela. E nós vamos respeitar. Aí meu pai estava junto. Eu falei, pai, você entendeu? Essa é a vontade dela. Porque no final ela já não estava muito lúcida, ela estava tendo alucinação pelo tanto de remédio que ela estava tomando, de morfina. Então, a nossa ansiedade é assim, entuba, faz qualquer coisa para ela ficar viva. Uhum. Muita gente se agarra a isso, faz qualquer coisa. Mas Deus não quer uma vida de qualquer coisa para nós. Né? Deus não quer, ele veio para nos dar vida e vida plena, não é qualquer coisa, faz qualquer coisa. Aí ela A sua mãe tinha o Senhor, ela tinha uma vida com Cristo? Tinha, e eu, para ter certeza disso, porque eu fiquei assim, como eu ficava cuidando dela e tudo, várias vezes eu fiz assim, mãe, vamos falar, né, com a sua voz, porque o Senhor gosta de escutar da nossa boca. Eu falei, deixa eu me garantir, né? Porque a gente fica doida para ter essa certeza. Ter certeza, né? eu queria ter essa paz. Então, eu acho que ela confessou umas 3 vezes, né? Eu falei assim, mãe, você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Claro, filha, que bobagem é essa? Eu falei, não, mãe, que é bom falar, né? Porque o senhor gosta de ouvir. Eu creio, credo. Claro que eu creio, você sabe disso. Ela morreu pedindo Jesusinho. Ela falava assim, Jesusinho, me leva, me leva. Ai, meu Deus. Então, assim, eu fiquei muito em paz, sabe? Quando ela foi embora. Agora, foi dramático, por quê? Eu contei essa história do oncologista porque ela morreu em casa. De mão dada comigo. De um lado, com a minha irmã do outro. Com todos os netos em volta dela. Todo mundo viu ela morrer. Ela já estava no oxigênio, então o oxigênio que ela estava não estava dando. Ela estava com 0 de saturação. Então eu peguei o outro, eu pus 2 oxigênios. Então eu fiquei segurando com a minha mão. E era isso que estava mantendo ela. Então, meu cunhado é médico, estava junto, e o médico paliativista dela estava lá. Então tinha 2 médicos, ninguém podia fazer nada. E a gente viu ela morrer na nossa frente. Aí ela virou de lado, quando ela me olhou, aí o médico falou assim, pode tirar o oxigênio, Jana, ela já faleceu. Aí eu não conseguia tirar. Eu falava assim, não, porque eu estava esperando ainda um milagre. Eu falei assim, vai que, né? Vai que nesse último instante ela... Eu esperei até depois que ela morreu. Eu fiquei ali, ela deu a última respiração dela e eu ainda esperei. Tanto é que quando você me viu, assim que eu voltei para casa, que eu ainda fiquei uma semana lá cuidando do meu pai e fazendo todo o trâmite necessário, eu voltei para academia e eu estava com uma inflamação no bíceps de tantas horas que eu fiquei segurando o oxigênio. Você nem sente o braço, eu nem sentia. Eu só pensava em deixar ela respirar. Então, essa experiência que o médico escreveu para mim depois no WhatsApp, assim, foi a coisa mais linda que eu já vi. Para mim, foi assim... Traumatizante. Eu digo assim, assustadora, mas eu vou te ser sincera, a morte não é tão feia de perto. Porque na hora que ela respirou, eu senti assim, acabou, mãe, esse sofrimento. Porque ela sofreu muito no final. Muito, ela sofreu muito. Ela me chamava à noite mais de 20 vezes. E todas as vezes eu dormia com ela. Todas as vezes. E tinha uma enfermeira junto. Eu levantava. Oi, mãezinha, o que você quer? Quero ir no banheiro. Então era uma operação para ir no banheiro, para levar o equipamento de oxigênio, tudo, né? Ela estava com um equipamento grande. Então era toda uma parafernália. A gente levanta, eu 20 vezes, porque 20 até 20 eu contava, depois eu parava de contar, que aí eu nem contava mais. E todo mundo sofre ao redor, né, Todo Jana? mundo sofreu. Não, o problema da doença é que sofre a pessoa e toda a família, todo mundo que está ali ao redor. Mas a gente não entende o porquê disso. A gente tem que entender o pra quê. O pra quê. O pra quê. Mas o Senhor é soberano.
e ele trata cada um de uma maneira. Eu tenho certeza que o seu luto foi diferente do da sua irmã, do seu irmão, do seu Sim, pai, dos seus filhos. Cada um sim, teve uma experiência, mas o que nós sabemos é que isso é o nosso destino aqui na Terra. Mas sim, nós que conhecemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, Salvador. sabemos qual é o nosso destino final. Graças a Deus por A isso. grande dificuldade do ser humano para lidar com a morte é porque Deus colocou em nós o desejo da vida eterna. Já está dentro de nós. Essa semente está dentro de nós. A gente nasceu para viver para sempre. Então é estranho lidar com a morte, porque é como se fosse contrário à natureza de Deus. Mas tanto é assim que quando minha mãe parou de respirar, eu falei para ela assim: me espera, mãe. E assim, eu tenho essa convicção, né, que ela tá com o Senhor, isso para mim é cristalino. Eu tenho essa paz, e essa paz nos sustentou nas horas difíceis, porque o mais difícil, Cris, não é a hora que a pessoa falece. Essa hora é difícil, você vê, mas tem outros momentos mais difíceis, né? Por exemplo, é você voltar para casa sem a pessoa. São as primeiras coisas que vão acontecer sem a pessoa. O primeiro Natal sem a pessoa que você ama, o primeiro Ano Novo. E isso teve um livro que eu li na época que me impactou muito. Eu convenci toda a família a ler. Então, a gente leu e se preparou para isso. Quando a gente entendeu que era uma doença terminal, que chama-se A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia. Ela é uma médica paliativista e ela ensina muitas coisas. Então a gente leu, se preparou, mas assim, não tem preparo que te deixe pronta para aquele momento. Mas a gente pelo menos entendia o que ia acontecer. Por exemplo, que a morte dá sinais. Como eu dormia com ela, nos dias que eu estava lá, eu tinha medo dela morrer comigo dormindo do lado dela. Então eu fui pesquisando a fundo os sinais que a morte dá. E a morte tem vários sinais, e ela dava check em todos. Ela só não dava no último, que ela deu na quinta-feira. Aí eu liguei de manhã cedo para a fisioterapeuta e falei: ela tá dando o último sinal, que é chamado de ronco da morte, que é um ronco muito peculiar. Aí eu falei assim, falei para a fisioterapeuta: ela tá fazendo aquele ronco, porque eu já tinha conversado com ela sobre isso. Aí ela correu lá, casa dos meus pais é muito grande, né? Então quando ela chegou no quarto, ela brotou no quarto. A fisioterapeuta, alguns minutos depois, ela estava lá. E aí ela fez todas as medições e caiu de joelhos e começou a chorar. Aí eu tive que consolar a fisioterapeuta. Imagina a Eu, filha eu consolando consolei, a ela falou para mim: fisioterapeuta. ela tá indo, Jana, ela tá indo. E isso era de quinta para sexta, né? Então na quinta ela ficou muito ruim, aí na sexta ela teve esse ronco cedo. Aí o que eu fiz? Eu calmamente liguei para todo mundo, porque meu esposo já estava lá e estava olhando. Ele fez a parte que nenhum de nós podia fazer, que é A olhar. burocrática. Burocrática. Ele estava comprando um túmulo, porque não tinha, né? Meus pais tinham um túmulo lá em Curitiba, então estava comprando túmulo, olhando coisa de velório, e estava com meus filhos fazendo isso. E eu liguei e falei: o que vocês estiverem fazendo, voltem, que ela está indo embora. Ô, Jana, me conta uma coisa. Por que escrever um livro sobre esse tema, sendo que provavelmente é um tema difícil até de você colocar para fora? Eu não sei se para você foi de imediato falar sobre isso, mas tem muitas pessoas que logo que perdem alguém não querem nem falar sobre o assunto, Uhum, outras querem falar muito sobre o uhum. assunto. Por que escrever um livro? O que É, que você precisava compartilhar com as pessoas? Como que foi esse processo na sua vida? porque, primeiro, eu senti a diferença que faz. Eu falei: eu não sei como uma pessoa sem fé lida com a morte. Não sei. Honestamente, se uma pessoa sem fé, eu acho que ela enlouquece. É, e aí, eu comecei a receber muitas mensagens, porque eu compartilho as coisas muito nas redes sociais, e as pessoas estavam meio chocadas. E o choque das pessoas me assustou. Nossa, 2 dias depois a gente estava arrumando as coisas da minha Você já mãe, estava compartilhando sobre a a situação, a enfermidade. enfermidade da sua mãe. Então, as Tava. pessoas já estavam Já sabendo, sabiam. e aí, quando ficaram sabendo do Sim. falecimento, se
manifestaram. Começaram a manifestar, e aí eu fui compartilhando assim, eu e minha irmã vestindo as roupas da minha mãe, porque a gente estava separando o que a gente ia doar, o que a gente ia ficar. A gente guardou um armário em memória dela com as roupas de festa, que ela foi nas festas, que a gente falou, quando a gente ficar mais velha, a gente vai usar essas roupas, a gente, né, guardou lá, ficou um armário compartilhado. E a gente doou muitas coisas. Você teve críticas? Tipo assim, como se você estivesse compartilhando coisas que não deveriam ser compartilhadas, ou como se estivesse sendo mórbido aquele final ali, nada, Não, né? porque eu levei com bastante alegria, sabe? Me divertindo, eu e minha irmã, a gente riu muito, porque às vezes as roupas ficavam engraçadas na gente. Mas eu tive uma crítica só porque, pelo fato dos meus pais serem católicos, ela teve missa de sétimo dia. Eu nem postei a missa de sétimo dia, justamente porque eu sabia que ia haver um pouco de intolerância, infelizmente. Mas eu falei em algum momento, sem perceber, num ato falho, eu falei assim, essa blusa dela, porque eu e minha irmã fomos com roupa dela na missa de sétimo dia, eu falei, essa blusa dela eu usei na missa de sétimo dia. Aí eu recebi algumas críticas. E isso me doeu, sabe? De falar assim, achei desrespeitoso, e aí eu fiz até um vídeo na hora esclarecendo. Eu falei assim, você respeitar a fé do outro, a crença do outro. Minha mãe era cristã, sabe? A gente tem hora que há uma intolerância, né, da pessoa não entender na religião evangélica. Na verdade, o que a gente tem que sempre, eu coloco aqui, e acho que é muito importante a gente pontuar, que nós não estamos falando sobre religião. Exato. Porque nós cremos em Jesus. Em Jesus. Né? Essa questão de religião é muita coisa de homens. Sim. Nós cremos em Jesus, Jesus que nos dá salvação, Jesus é quem nos religa a Deus. Exato. Né? Nós cremos nele, então nós cremos no Evangelho. Por que de sermos evangélicos? Porque nós seguimos o Evangelho. Nós cremos e seguimos o Evangelho. E as pessoas confundem muito isso. Sim. Então, assim... um pouco de radicalismo e um pouco de intolerância. Eu entendo, Paulo vai chamar isso da gente ter paciência com os de pequena fé. Ele fala, né, se as pessoas criticam você por algum costume, tenha paciência com os de pequena fé. Porque a fé é para a pessoa estar num rito, num hábito. Então... enfim, eu tive bastante paciência, aí eu fiz um vídeo explicando. Aí uma amiga minha, pastora em Brasília, falou assim, Jana, salva isso e coloca, porque isso realmente é importante, assim, esclarecer. Que o amor também é você respeitar a fé do outro, né? Enfim. E o seu pai continua a e, vida, seus irmãos sim. continuam a vida. E aí o que aconteceu? Então, o primeiro passo, a única crítica que eu tive foi pós-morte, e foi relação à religiosidade. Mas não tive nenhuma crítica comportamental. Pelo contrário, eu tive pessoas assim, olha, eu perdi meu pai há 3 anos, até hoje eu não consegui abrir o armário dele. Então eu vi muitas pessoas travadas no luto. E aí, tudo que Deus estava fazendo no meu coração, eu comecei a compartilhar. E aí eu comecei a numerar. Lição 1, lição 2. E aí essas lições que eu fui compartilhando, eu compilei todas e falei assim, olha, isso aqui eu vou juntar, porque isso fica sistematizado, são várias lições. E eu falei que seria um volume 1, porque eu não parei de aprender ainda. Eu ainda tenho outras coisas a aprender, estou aprendendo. E não foi só um luto, né? Porque a gente fala luto, parece que é só a morte de alguém, mas não é só a morte de alguém. Meu pai tem um amigo que a esposa está com Alzheimer. Ele também está vivendo um luto em vida. Ele perdeu a esposa que ele conhecia. Ele tem uma pessoa que ele cuida, mas não é mais ela. É uma memória dela. A pessoa perde um emprego que ela se dedicou muito, ela vive um luto. A pessoa que está esperando um bebezinho, aí o bebê vem com algum problema de saúde, ela vive um luto, o luto da criança perfeita, esperada. Então, são vários tipos de luto. E aí eu entendi assim, primeiro, que é Deus quem nos fortalece para lidar com esse luto, e se você tiver um olhar compassivo até sobre você, você consegue aprender no momento de dor, porque há beleza na dor. Deus transforma o choro em alegria. E eu falava para minha mãe, a gente vai sorrir de novo. E a gente conseguiu voltar a sorrir. Amém. Então, não assim, tem opção. As pessoas que ficam, elas precisam dar uma continuidade na vida. Exato. E querendo ou não, claro que existem doenças, pessoas que se deprimem profundamente, que precisam de ajuda. Mas eu creio, a gente estava até discutindo isso semana passada na nossa igreja casa, que ser feliz é uma escolha.
Com é um certeza. aprendizado, porque vão ter momentos que nós todos teremos tristeza, mas nos alegrar no Senhor e buscar no Senhor essa felicidade é a nossa esperança, né, Você Jana? sabe, Cris, que o luto, ele me fez amar mais a vida. Em vez de eu ficar triste, eu passei a amar mais a vida. Por isso que você me viu na academia com 2 semanas que minha mãe tinha falecido. Você notou, sabiamente, né, pela sua sensibilidade, você viu que o meu semblante era um e foi mudando com o tempo. Porque porque essa foi a primeira lição que eu aprendi. Você não escolhe como vai morrer. A minha mãe, a vida inteira, falava assim: eu jamais vou dar trabalho para os meus filhos. Eu nunca quero dar trabalho para os meus filhos. Ela precisou dos 3 filhos cuidando dela, limpando, lavando, dando banho, fazendo absolutamente tudo. Até para respirar ela precisava de ajuda. Então, foi uma dependência total. Alguns meses antes, eles tinham construído um elevador dentro da casa, porque meu pai é um pouco mais velho que minha mãe e tinha caído algumas vezes. Então, meu cunhado ficou preocupado. Não, tem que pôr no elevador aqui para parar de subir essa escada. Pôs no elevador. A gente nunca imaginou que a minha mãe que ia estrear o elevador com oxigênio. Minha mãe estreou aquele elevador. E eu brincava com ela, sempre com alegria, sabe? Nossa, esse elevador tá muito cheio, não chega logo, sabe? Vivia brincando para subir o elevador, descer o elevador, que estava demorando, que esse prédio fica muito cheio, muita gente subindo e descendo. Levando com leveza, mas eu entendi isso. Primeiro, você não escolhe como você vai morrer, mas você escolhe como vai viver. Então a gente quer ter controle das coisas. A gente acha que tem controle de quanto vai viver, né? A gente não sabe se hoje é o nosso último dia aqui. Então, como a gente não tem esse controle, a gente tem controle de como a gente vive. E aí a dúvida é: como a gente está controlando o que a gente tem controle? Porque a gente quer controlar o que não tem, que é a morte. A gente quer ter controle do que não daquilo tem. que não nos pertence. Não pertence. Mas e o que pertence a nós? O quanto a gente tem controlado? E aí eu entendi. Minha mãe falava: eu tenho muita saúde. Mas minha mãe tinha saúde porque não ia no médico. Aí não sabia os problemas. Porque o câncer dela era detectável se ela tivesse feito exames mais cedo. E ela não detectou, porque ela não cuidou. Então, ela ainda tratando o câncer, eu fiz consulta, porque eu falei: eu vou no médico. E eu perguntei, eu bombardeei o médico de pergunta. Então, todo ano eu faço endoscopia. Isso que eu ia te perguntar, porque muitas vezes, muitas pessoas que têm pais, né, com algum tipo de doença nesse sentido, câncer, Que tem fator no meu genético, caso, né? fator genético, no meu caso, coração, Uhum. no caso de outras pessoas, né, várias doenças, elas ficam temerosas, principalmente quando vem o fim. Mas você teve alguma coisa assim? Você ficou: ai, meu Deus, será que pode ser comigo daqui a um tempo? Nada? Não, porque eu entendi, por isso que é bom ter informação, conhecimento. O povo perece por falta dele, né? Então, eu busquei primeiro em Deus e depois nos médicos. E aí entendi o que é detectável. O que ela podia ter feito para isso não acontecer. Eu posso fazer alguma coisa? Então, por exemplo, eu fui fazer muita atividade física. Eu passei a fazer 2, 3 horas. Pra você é fácil. Você gosta, Eu minha filha? Eu gosto. falo: a Janaína gosta. Eu falo: Eu gente, gosto. ela ama. E eu queria amar, mas eu vou na força. Muitas vezes eu brinco, né? Eu falo assim, quando o professor passa um exercício, eu falo: nossa, amo esse exercício. Mentira, né? Mas eu falo para enganar meu cérebro. Eu amo, para ele falar assim, achar que eu gosto. Mas eu decidi escolher a vida. Eu falei: eu não posso controlar como eu vou morrer, mas eu vou escolher como eu vou viver. Então, essa foi uma das primeiras lições que eu tive. A gente só tem essa escolha. Então, quem está em casa ouvindo isso agora, trabalhando, pensa assim: o que você tem feito com a vida que Deus te deu? É isso, você tem controle. As pessoas com quem você se relaciona, a comida que você come, o que você ingere, o que você faz com o seu corpo, que é o templo do Espírito, isso você tem controle. E claro, o dia só Deus sabe. E aí a gente confia e entrega. Ninguém morre de véspera, né? Diz o ditado. Então a gente sabe que o nosso dia já está determinado. A gente tem que viver até lá plenamente. Então, essa foi uma das lições fortes que eu aprendi logo no começo. Mas eu entendi também que a vida no luto. A vida. E uma das primeiras coisas que eu fiz... Tem pessoas que se culpam se viverem durante o luto, né, Jana? Uhum. Tipo assim: ai, mas eu não posso. Eu tenho que ficar triste. Eu tenho que ficar triste. Eu não posso me alegrar sendo que eu perdi alguém. Exato. E aí, o entendimento que eu tive foi o seguinte: eu preocupei muito com meu pai, né? 54 anos de casado. Ele só teve minha mãe de namorado. Então, assim, como é que ia ser a vida dele ali?
Aí, uma primeira atitude que eu tive na semana seguinte foi, ela tinha muitos vasos vazios em casa, meu pai comprou uns vasos grandes, enormes, e não tinha nada plantado. Aí eu fui lá, comprei terra, comprei planta, eu gosto muito de plantas, de essas coisas, e aí incentivei meu pai a encher aqueles vasos de planta, e a gente plantou, e um canteiro, a gente fez uma horta, porque eu falei, pai, quando a gente mexe com a terra, a gente entende o ciclo da vida, porque a natureza declara o Criador. E esse é o ciclo da vida. Algo morre para outra coisa nascer. Então, a mãe morreu, mas algo vai nascer em nós. E que interessante é que a gente pensa assim que mãe é a que une a família, né? A família está colada pela mãe. Muitas casas, quando a mãe falece, os filhos somem, todo mundo espalha. E eu entendi que o que colava a gente era o amor. E competia a nós ser intencionais. Então, eu fiz um compromisso. A minha irmã, no velório, ela chorava muito e ela falava assim, quem vai me ligar todos os dias? Que minha mãe falava com ela todos os dias. Aí eu especulei, que horas que a mãe te ligava? Meio-dia. Então, tem um ano que todos os dias, meio-dia, em ponto, eu e minha irmã, nós conversamos. Que lindo. Mesmo se tiver um assunto bobo ou se não tiver assunto, a coisa mais qualquer maravilhosa, coisa. porque o fato de eu falar com ela todos os dias é como se eu tivesse dentro da casa dela. Eu falo, eu nunca vou poder ocupar o lugar da minha mãe. Nem é minha pretensão. Mas eu brinco que é como uma pessoa que deixa quente o lugar para você, assim, eu fico sentada ali esquentando. Porque ela é minha irmã caçula, né? Para eu abracei esse buraco que ia ficar no coração dela. Então, a gente se fala todos os dias. Eu falo com meu pai todos os dias, né? Para manter a cola, Glória a Deus por que é o isso, amor. Jana. Glória a Deus. Isso eu vejo assim, eu falo que eu vim orando com a Valentina no carro, porque eu vejo que cada programa, cada episódio, Deus fala alguma coisa ao meu coração. E isso é esforço. Isso é esforço. E eu preciso me esforçar mais nesse sentido. Acho que eu vou pegar essa lição para mim, porque é isso mesmo. A gente precisa ter intenção de ligar para as pessoas que a gente ama, gastar um tempinho, né? É tão importante a gente separar uns minutinhos, mesmo se você não tiver nada para falar, você liga e fala: olha, eu tô te ligando só para te falar que eu te amo. Eu falo todos os dias eu encerro falando, paizinho, eu te amo. E eu termino a ligação falando, Ana, eu te amo. Virou um hábito. Eu sempre falei que amava, mas assim, agora é uma obrigação. Porque eu entendi assim, e na verdade a gente deveria viver assim. Eu não sei se é a última vez. O meu pai tem uma doença. Tanto que ele fala assim, eu sempre achei que eu ia antes. Meu pai tem uma doença gravíssima. Então sempre havia essa expectativa, assim, não velada de que ele não aguentaria muito tempo. Então, bagunçou todo mundo, foi a mãe antes, né? Então, eu tenho eu entendo isso. Pode ser o último dia dele, pode ser o último dia meu. Então, eu quero ter essa consciência, assim, essa paz de que todo mundo sabe que eu aprecio, amo, e eu faço questão de deixar isso claro. Então, não só isso, você falou, eu anoto na minha agenda todos os dias vários nomes de pessoas que quando eu estou fazendo meu devocional, Deus vai me lembrando das pessoas enquanto eu estou orando. E eu coloco. Ou pessoas que eu estou orando por algum pedido, a pessoa me pediu, está com uma pessoa enferma. Então, eu anoto o nome dessas pessoas na minha agenda de trabalho. E ao longo do dia eu mando mensagem, eu pergunto. Aí é muito interessante, porque às vezes a pessoa fala, eu vou fazer uma cirurgia dia tal, hora, né, por mim. Aí eu anoto o dia que a pessoa vai fazer a cirurgia, na minha agenda. Então, naquele dia, eu mando mensagem para a pessoa. Tanto que isso é importante, fala o coração. A pessoa fala, você lembrou disso? E, na verdade, é o que você traduziu, é a intencionalidade. É porque quando você... Por isso que eu falei que o luto ensina que é a vida. Quando você percebe que você só tem essa vida nessa terra para viver, a outra são outros 500. Nessa é só uma vez. E fica a pergunta, né? O que realmente importa? Será que nós estamos dando importância, valorizando aquilo que realmente importa? Ou será que nós estamos gastando o nosso tempo, né? Aquilo que nós temos de mais precioso, porque hoje o tempo é algo muito precioso. É a moeda mais cara, com né? o que não importa. Exatamente. Eu tive essa lição, né? Lá de 2017, do meu acidente. O meu dia é hoje. Então, hoje eu vou fazer igual quem come uma laranja. Eu vou comer toda a laranja. Eu não vou deixar sobrar nada do dia de hoje. Eu vou, de fato,
usufruir esse dia, aproveitar esse dia. Eu não vou deixar esse dia passar como um dia qualquer. Ele não vai ser um dia qualquer, nem um dia deveria ser um dia qualquer. E eu entendi também, porque você falou das pessoas que ficam tristes, que ter ânimo é uma decisão também, porque o ânimo não encontra a gente. A vontade que você tem, principalmente no começo, é ficar deitado em posição fetal chorando. Ainda mais essa coisa de colo de mãe, né? Aí eu entendi, o ânimo não vai me achar aqui. Eu vou ter que sair atrás dele. Por isso que eu falo assim, vai sem ânimo, porque o ânimo te encontra. No meio do caminho, Amém, ele te acha. Que lindo isso. Isso e é um grande ensinamento. Eu vivo assim, eu nunca faço nada porque eu tô animada. Porque parece que assim, você tem que estar, tô super... Não, eu nunca estou animada. Você decide fazer Eu decido fazer. Eu tomei uma decisão, vou agir a partir de algo que eu entendi, que eu sei. No dia que a minha mãe faleceu, no dia seguinte, eu pedi ajuda dos meus filhos, dos sobrinhos, e falei, nós precisamos arrumar esse quarto. Porque senão meu pai não consegue dormir aqui mais. Porque ela morreu na cama dela. E aí, nós mexemos em tudo, mudamos a decoração. No dia seguinte, eu falei, a gente podia ficar todo mundo sentado, um olhando para o outro, chorando. Sabe o que a gente estava fazendo? Suando, empurrando cama, descendo móvel. A gente mudou a decoração. A gente fez um cantinho de oração para o meu pai, que ele gosta muito de orar. Então, a gente fez um cantinho de oração para ele. Mudou o quarto. Ela tinha uma penteadeira, tiramos a penteadeira, sabe? A gente mudou tudo para que não lembrasse a morte, mas lembrasse que ainda há vida. Ainda tem coisa para viver. Se Deus nos deixou aqui, é para viver coisas que Ele tem. Então, para quê? Para continuar vivendo. Tem coisas que Deus quer para nós. E aí, a história do ânimo é essa decisão voluntária de falar assim, eu quero fazer algo. Eu não vou ficar aqui esperando o ânimo chegar, eu vou atrás dele. Então, vai sofrendo, vai com dor, porque a palavra de Deus é clara, aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Então eu fui pregar quando minha mãe tinha 1 mês de falecida. Aí todo mundo fica meio com o olho arregalado, né? Mas é sério que ela está aqui? Claro, eu ministrei a palavra 2 dias depois, porque preocupada com as pessoas que talvez perdessem a fé por causa disso. Eu falei, gente, Deus disse não, o não de Deus é uma bênção. Sabe que foi uma bênção? Minha mãe ter falecido foi uma bênção. Ela estava sofrendo tanto, que doía ver ela sofrer. Doía no meu osso, assim, ver ela sofrer. E eu falava assim, mãe, eu queria que fosse comigo e não fosse com você. Ela falava, não diz isso. Eu prefiro que seja comigo. Eu queria trocar de lugar com ela. Então, quando ela faleceu, eu falei assim, igual um passarinho, foi embora. Tá lá, tá plena. Tá onde deveria, para onde ela tinha que voltar, né? Para os braços do Senhor. E ficam as memórias, né? Você tem que lembrar. Hoje eu falo que é mais difícil porque o meu esposo me ajudou muito, porque ele perdeu o pai e a mãe com 20 anos, ele não tinha nem o pai nem a mãe. E um dia eu falei para ele, quando isso vai passar? Porque todos os dias até hoje eu choro. Em algum momento do dia. Todos os dias, em um ano, né? Todo dia, em algum momento, eu chorei. Mas, às vezes, é porque eu vejo alguma coisa. Às vezes, uma coisa que lembra ela. Eu pareço muito com ela. Então, às vezes, eu olho de lado, aí parece que eu tô vendo ela. Às vezes, a minha família chora quando me vê. Porque meu pai fala assim, nossa, parecia sua mãe chegando, sabe? Porque lembra o jeito e tal. Então, mas para mim, toda vez tem um chorinho ali, que eu choro. Tá tudo bem, né? E que bom que eu posso chorar. Significa assim, quanto mais dor, mais houve amor, né? Se dói, é porque amei muito. Imagina uma pessoa que eu não conheço, que morre lá do outro lado do país. Eu não choro, porque eu falo, que pena, morreu tão jovem, uma pessoa tão boa, mas não conheço, não dói no meu coração. Dói porque teve muito amor. Então, toda vez que algo lembra, traz um choro. Mas eu choro, aí eu espero passar, agradeço a presença de Deus, levanto a cabeça e vou viver o dia. Então, falei um dia com meu esposo assim, um dia isso vai passar? Que um dia eu estava chorando, aí ele falou assim, amor, nunca vai passar. Porque quando a saudade acaba, ela só aumenta. Porque é igual uma pessoa que saiu para viagem. No dia seguinte, você ainda não está com saudade. Dali 2, você não tá. Mas depois de 1 ano, você não aguenta mais. Você fala, que dia que ela volta? Então, a saudade só aumenta. Por isso que um dos capítulos eu chamei assim, a rotina distrai, mas a saudade não sai.
Você se distrai com a rotina, você está trabalhando, você está resolvendo coisa, mas a saudade, ela só vai aumentar. E tudo bem, aprender a viver com a saudade. Então, várias vezes eu vejo uma coisa e falo, nossa, que saudade, minha mãe ia amar. Meu filho casou agora, né? E eu ficava assim, nossa, minha mãe ia ficar feliz demais. Era o neto, o xodó dela, né? Foi o primeiro neto. Aí meu pai que fez a celebração. Então, havia muita emoção ali. E ele citou, né? O fato dela, das ausências, né? Que era um dia também de ausência. E é isso, é um dia de ausência, mas a vida está seguindo. Daqui a pouco vem neto, a vida está seguindo o seu curso. A gente entendeu para quê. Amém. E um dos praquês eu entendi que foi isso, sabe? Que essas lições não fiquem só guardadas no meu coração, que eu possa dividir, compartilhar isso e multiplicar no coração das pessoas que é possível fazer escolhas diferentes, de ficar só no sofrimento, né? Só na dor. Existe uma outra vida além disso. Ô, Jana, como é que é o nome do livro? O livro se chama A Morte Ensina e Eu Decidi Ser a Melhor Aluna. E onde que as pessoas vão adquirir? Eu vou colocar o link lá no meu site. Acho que talvez quando for ao ar já esteja lá, né? O link vai estar no site, as pessoas vão ver como acessar. É o Elegante Sempre. elegantesempre.com.br ou Instagram, qualquer rede social, @elegantesempre. Tá, e me conta uma coisa, para essa pessoa que está ali do outro lado e está passando por esse processo de luto, eu sei que aí é um compilado, que são várias lições, mas qual a mensagem que você deixaria? Qual seria o ponto de partida para essa pessoa superar esse luto? Lembrar que tem vida aí. Tem vida dentro de você. Seu coração, põe a mãozinha aí, tá batendo, né? Então tem vida para você. Enquanto tá pulsando, o Senhor tem algo para nós. É o para quê? Né? Não é o porquê Deus levou, é para que Deus quer que você esteja aí, firme, para abençoar a vida de outras pessoas, para ser luz no mundo tão cheio de trevas, para ser um sorriso, um ombro amigo. Nesse momento todo de luto, eu tive muito amor, eu tive muito ombro, eu tive muito colo, eu tive muita amiga, eu tive muita palavra, amigas que vieram de longe para me visitar. Então, eu sei que você também tem isso aí. Você tem pessoas que querem te acolher. Se permita ser vulnerável, se permita ser acolhido. Pega um ombro amigo, deixa, aí guarda sua dorzinha no bolso e segue adiante, porque tem muita vida para você ainda. Glória a Deus pela sua vida, querida, que o Senhor continue fazendo, que esse livro seja uma bênção na vida de outras pessoas, que seja uma ferramenta assim do trono do Senhor mesmo. Amém. E que a cura venha pouquinho por pouquinho por pouquinho. E a saudade fica, né, Jana? Para sempre, né? Fica. A saudade só aumenta. Mas um dia teremos um grande banquete. Te apresentarei minha mãe. Amém. E vai ser uma festa. Obrigada, querida. Obrigada a você que ficou aí do outro lado, nos assistindo. Espero que esse episódio tenha falado ao seu coração. Obrigada, Açaí Fresh, por nos abençoar e permitir que a gente faça isso tudo aqui. Tem Açaí Fresh nos supermercados BH, tem Açaí Fresh no Super Noce e por outros lugares aí em BH, Brasil, Portugal. E eu queria mostrar para vocês, eu ganhei presente, eu quase não gosto, né, Jana? Me conta, Nutraform, isso? Nutraform, um grande parceiro, mandou suplementos para você ficar amar. Forte, saudável, para viver toda essa vida que tem para nós. Amém. Eu trouxe uma lembrancinha para você. Se você tiver, você dá de presente para abençoar outras vidas. Amo devocional. 3 minutos de sabedoria para mulheres. Que lindo. Jesus te abençoe, querida. Amém. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Jesus abençoe vocês. E bola para frente, como a Jana falou. Vamos escolher viver a vida de uma forma mais significativa, com muitos praquês, né, Jana? Obrigada. Fiquem com Deus.